Pessoal, eu dei o start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Antes da gente iniciar nossa aula, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui do Senai Unidigital e das suas unidades, né? No caso de vocês aí, Roberto Mange, né? Essa turma, né? Em especial, ela ainda continua no Roberto Manja, apesar dela ser de Lusiânia, tá? As próximas turmas, elas vão ser exclusivas de Lusiânia, então por isso que as quinzenais, as reuniões, né, ainda continua com Roberto Manja, tá bom? Hum. Compartilhar aqui com vocês e depois das informações de hoje, né, das diretrizes, a gente volta à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Compartilhando aqui a nossa tela, tinha que só ver se o microfone tá ok aqui. Não. Achei que não estava funcionando. Então, pessoal, essa UC aqui ela é bem curtinha mesmo, né? Na aula passada, nós falamos, né, sobre a teoria relacionada aí à manutenção e à operação, né, do sistema elétrico de potência, né? No caso, a operação, ele está querendo dizer que é o chaveamento, né? O chaveamento no sentido de ligar e desligar o sistema aí, né? E a manutenção é basicamente a montagem, né? A manutenção clássica, que é a rede morta, né? Que inclusive foi assunto aí da primeira atividade. E a manutenção, né? Dedicada e direcionada, que é a de linha viva de distribuição, que é assunto da aula de hoje, tá? Aqui eu já baixei o. Eu tava na pasta errada aqui, foi mal, pessoal. Agora sim. Pegar aqui a situação de aprendizagem. Só tirar aqui a marcação do parágrafo. E a atividade 2. Esse aviso aqui é porque esse documento, tá vendo? A extensão dele é ponto .doc. E geralmente quando é ponto .doc, é pela incompatibilidade, e ele faz esse alerta aí, né? Que poderia ser relacionado a macros, tá? As macros aí do sistema novo, aí, que é o DocX aí, elas têm uma camada extra aí de proteção, né, em relação ao padrão antigo aí do Word, o Doc, né, o ponto .doc, tá?
Aí é tranquilo, é só você desmarcar lá, tirar e abrir o seu documento para realizar a sua atividade, tá? Então, na atividade um, lembrando que tinha dado um problema, foi uma queda de energia, né? E o problema foi basicamente a chave fusível, tá? Então, e inclusive eu mostrei várias opções para vocês trocar a chave, o conjunto completo, né, com o cartucho, a base para chave fusível e o elo. Tem a outra opção, você trocar o elo fusível apenas. Uma outra opção, além do elo, você trocar o cartucho. Se o cartucho ele cair no chão, ainda mais se for, né, a rede urbana, geralmente ali tem o asfalto ali, né, a calçada ali encimentado ali, então ele pode rachar e perder o fator de isolação dele, tá? E por isso que eu coloquei vários POPs, né? Lembrando que o POP é o procedimento operacional padrão, algumas concessionárias o chamam de instrução técnica, é a mesma coisa, tá? É o passo a passo, pautado nos pilares lá, o que que é a tarefa, né? O passo ali, quem tem a competência, como e que esse risco é, ele afeta ali no trabalho, né? Qual que é o risco envolvido? E o quarto pilar, né? Basicamente são três, né? Esse da competência, dependendo da concessionária, já fica implícito. E o quarto pilar, que é como que você vai controlar esse risco. Inclusive, ele coloca controlar, porque o risco, dependendo aí, por exemplo, energia elétrica, não tem como você anular esse risco. Aí tem como desligar. Tudo bem, mas a próxima atividade, ela vai mais além, ela vai para a questão de circuitos energizados. Professor, larga de contar a história da carochinha que o senhor falou lá em segurança e eletricidade, não vem querer me enganar não, viu? Ó, esse é irmão desse. Não vem querer me enganar não. O senhor falou lá em segurança em eletricidade que a energia, a manutenção, né, a construção de rede tem que ser feito com circuito desenergizado, que além de seccionado no sentido de desligar, você tem que fazer o aterramento temporário. Ah, pelo amor de Deus, né? Jorge Mateus. Não, calma. Lembra que lá na própria NR10 existe o critério para manutenção de redes energizadas, tá? As redes de distribuição, né, que é a famosa equipe de linha viva de distribuição, e também a equipe, aí ela já trabalha no âmbito da linha de transmissão, né, que é o linha viva de transmissão, e também tem a equipe de montagem eletromecânica, tá? O montador eletromecânico de estruturas de transmissão, tá? Então, esses profissionais, né, com exceção do montador eletromecânico, o eletricista de linha viva de transmissão e o linha viva de distribuição, eles fazem manutenção, fazem construção, todos com o sistema energizado, tá? A diferença é que lembra que tem o religador automático que a gente viu lá em instalações do CEP, tá? O religador automático ele é etiquetado, né? Ou seja, ele é desabilitado para ele não religar a rede caso ocorra um acidente. O circuito é energizado, mas se ocorrer um acidente, a proteção tem que atuar. Então, quando você etiqueta, né, faz desabilita o RA, né, o religador automático, você evita com que ele faça com que aquele acidente ali, né, o curto-circuito, né, fase terra, ocorra, né, repetidamente ali, tá? Então esse é o cuidado, inclusive o Fabrício aqui, ó, ele percebeu, né? Vamos já entrar aqui no âmbito do contexto da segunda atividade, ele obteve um excelente desempenho, né? Geralmente a jornada aí do eletricista de rede, ele inicia como eletricista de redes ou de redes mortas
E depois, né, antes ele é do time Orochimaru, né, a rede Edo Tensei, né, a rede morta, e depois ele pode fazer o curso, né, de eletricista de linha viva de distribuição, tá? Que inclusive esse curso aqui, ele é ministrado no Senai, a unidade, se eu não me engano, o Charuri tem esse curso, o Ítalo Bolonha também, tá? Tem um treinamento ali. No IB também tem o simulador, tá? Que ele simula o caminhão de linha viva, tá? O cesto aéreo, que tem o cesto aéreo. Entendi, professor. Então, ele tem que trabalhar, inclusive na documentação oficial da concessionária, os pré-requisitos, né, para você se candidatar à vaga de eletricista de linha viva, você tem que já ser eletricista de redes, tá? Trabalhar de carteira assinada, se não me falha a memória, já ter trabalhado de eletricista de redes por 2 anos, pelo menos. Aí, obviamente, você tem que ter o curso de linha viva de distribuição, né? Pelo menos, ou de transmissão, caso você for trabalhar na transmissão, e você vai estar habilitado, né? Ter 2 anos comprovado em carteira, como eletricista de rede, pelo menos, e o curso de capacitação em eletricista de linha viva de distribuição, tá? Então, o Fabrício, fazendo a jornada que obteve, um excelente desempenho, executando os serviços e a manutenção, e com isso, né, obviamente ele foi promovido para gestor operacional. Aí depende da concessionária, essa função aqui, tá? Às vezes é esse gestor operacional, às vezes é gestor de redes de energia, né? Porque aí ele vai compartilhar a experiência tanto em linha viva de distribuição quanto em linha viva de transmissão também, tá? Se for o perfil lá da vaga, lá da concessionária, tá? E nesse período em que ele atuava no campo, verificou que existiam diversas falhas no sistema de operação, né? Aí no caso aqui, quando ele fala o sistema de operação, é como o departamento como um todo, o COD, o Centro de Operação e Distribuição, tá? Como assim? Que falhas são essas? Como, por exemplo, a execução apenas de manutenção corretiva, gerando um aumento elevado de custo operacional aqui. A corretiva, nós vimos lá em gestão da manutenção, que é a famosa manutenção por crise. Ocorreu o problema, vai lá e resolve, tá? Então, por exemplo, uma boa prática aí de manutenção preventiva, até mesmo preditiva, é você fazer a atualização do sistema elétrico da rede convencional, né, a rede nu, a cabo nu, para uma rede compacta, porque a compacta vai impactar menos na poda de árvore, tá? A rede compacta, o próprio nome já infere aí, a distância entre fases da 3.8 é cerca de 40 centímetros, enquanto a distância entre fases da rede convencional da fase do meio para mais próxima do meio é de 70 centímetros e da do meio para mais longe do meio é de 1,40 m. Então você vai ter que fazer uma poda mais agressiva na rede, tá? Inclusive, a poda de árvores, atualmente, eu tenho visto aí, enquanto eu estou andando aí por Goiânia e cidades vizinhas aí, que o pessoal está fazendo as podas ainda mais que o período de chuva, né? A gente ainda está no período de chuvas aí, né? E eles estão fazendo as podas majoritariamente utilizando um caminhão de linha viva, né? O cesto aéreo com um cesto único, tá? Então a empresa que pega a licitação para poda de energia, ela utiliza o cesto aéreo, tá? O pessoal lá de redes, né? Eu não sei como é que tá o critério, mas eu me lembro que o critério, pelo menos lá eu esqueci, eu sei que ele é o gestor lá é o Ângelo lá eu esqueci o nome da empresa aqui, mas essa empresa, ela é
é uma terceirizada que trabalha para a Equatorial e a especialidade dela é linha viva de distribuição, tá? Então, o foco deles é a manutenção. Igual eu falei na atividade anterior, tem as equipes, e que eu comentei bastante instalação lá no Fórum 2, tá? Instalações do CEP. Essa equipe, quando ela pega quando ela ganha a licitação para esse tipo de serviço, ela vai cuidar ou de um setor ou de vários bairros aí, né, da cidade em que ela ganhou a licitação. E daí eles ficam de plantão e toda e qualquer manutenção a equipe de linha viva vai fazer. E lembra que eu comecei a falar desse assunto lá em projetos elétricos e industriais aí, né? Lembra que eu falei que o circuito majoritariamente, e depois eu complementei lá instalações do CEP, né? Majoritariamente é, próximo, que alimenta ali a indústria, eles são manutenidos pela linha viva de distribuição ou linha viva de transmissão. Caso, né, tem uma empresa aqui ali no Jardim Novo Mundo que eles têm, além de fazer manutenção com linha viva de distribuição, eles também têm a licitação aí para dar manutenção em linha viva de transmissão, porque inclusive existe linha que chega lá na sede da empresa, linha de transmissão, várias linhas de transmissão ali pela a parte ali do Jardim Novo Mundo e outras regiões também. Se eu não me engano, Norte Ferroviário, aí eles dão manutenção para esse tipo de rede. Então, eles têm um caminhão de linha viva, inclusive até o aluguel de helicóptero aí para fazer inspeção, né? Atualmente estão utilizando drone, tá? Um drone dedicado para fazer a inspeção visual e também a inspeção por ensaio na linha de transmissão. Beleza, então com essa vivência aí em rede de distribuição, ele viu algumas falhas, né? E fazendo algumas inspeções, provavelmente visual, né, ele percebeu que os técnicos ficavam relutantes em executar os procedimentos padrão, tá, de segurança e de qualidade, e os índices de acidentes eram altos, tá? Diante desse cenário, Fabrício percebeu a extrema necessidade de elaborar um plano de manutenção preditiva em atendimento ao memorial descritivo padrão da empresa, tá? No caso aqui, não só qual que é o nome da empresa aqui? É a Power System, né? Que é a terceirizada, mas simplesmente, né, também, né, ao padrão da concessionária de energia local. Vocês estão vendo que a folha de atividade, ela é semelhante, tá? Só que aqui, ó, ajude Fabrício a planejar a manutenção preditiva do CEP energizado, né? Traduzindo, linha viva de distribuição, que é o mais comum, ou linha viva de transmissão. Nesse caso, é de distribuição, é numa zona urbana. Na elaboração, busque atender às informações relacionadas. Então, vocês estão vendo que tem as mesmas perguntas aqui, só que direcionada à manutenção do circuito energizado. E lembra que eu falei lá em projetos industriais que geralmente no contrato de demanda, né, o cliente ali, a indústria, ele tem direitos e deveres. O dever dele é utilizar a porcentagem da demanda que ele contratou. Ele tem um transformador de 500, mas ele contratou por um ano 50% desse transformador dele. Então, ele vai ter que usar por um ano a potência, a metade, né, os 50%, os 250 da instalação dele. Então, se ele utilizar mais, ele vai gastar, ele vai ter que pagar uma multa de ultrapassagem, né, porque ele se comprometeu por contrato a usar 50%. Se ele não corrigir o reativo dos motores, também ele vai pagar uma multa por não correção do fator de potência, tá? Mas ele tem também direitos. O direito é ele ter energia ininterrupta. Professor, mas pelas normas, eu lembro que o senhor tem falado lá em segurança e eletricidade,
Nós temos o direito, o consumidor aí comum, igual o senhor fala aí, né, que é o residencial, ele tem o direito de ter energia 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sim, beleza. A questão é que a energia que o consumidor é o tipo de acordo. Eu não estou falando nem contrato, é o tipo de acordo que você firma. Esse acordo é um chamado de uma residência, é o mesmo, aquele acordo é o chamado comodato, né? Enquanto você utiliza energia, ou seja, para ad eterno, né, para sempre, né? É lógico, você mora aí numa cidade aí, óbvio que você vai querer energia elétrica na sua casa, tá? Para poder se beneficiar aí das tecnologias, né? E de tudo que a cidade aí oferece. E aí, esse comodato, enquanto você utilizar a energia, você vai pagar, né, a energia que você utiliza, né, estritamente. Aí tem o rateio da iluminação pública também. Tem algumas tarifas ali, né, é o TUSD que eles chamam, né? Porque para a energia chegar para você, ela teve que ser gerada, né? É uma tarifa. Ela ser gerada não é o suficiente, porque ela não é igual o Tesla idealizou, que ela vem via Wi-Fi, né? Ela vem via guia de ondas, né? Que são os cabos de energia aí. Então, eu preciso de uma linha de transmissão. Então, você paga tarifa por toda essa infraestrutura aí, tá? Inclusive, se você não utilizar energia no mês, você paga também o chamado serviço de medido, né? Então, esse acordo, né? Eu não estou chamando nem de contrato. Esse acordo, você liga lá no 0800, pede, né, um fornecimento de energia em baixa tensão, fala que é uma residência. Provavelmente você vai pedir monofásico ou trifásico, dependendo aí, né? E eles, né, 0800, né, inclusive é o número 0800, você liga, faz esse pedido e eles fazem a visita e um eletricista de rede vai fazer essa instalação, né? E isso depois que você fez a instalação interna da medição para o poste é cuidado da concessionária. Da medição para dentro da residência é o cliente, né, o signatário aí, que é o que cuida dessa instalação, né? Então, isso, na verdade, é um acordo, tá? É um acordo aí de comodato, não é inclusive, quando, né, pelo menos as concessionárias de telefonia, né, que hoje em dia é tudo misturado, né? Telefonia, internet, TV, quando você faz esse mesmo acordo aí, eles levam um contratinho lá, que aí tem o seu e-mail para mandar para mandar a fatura, né, por e-mail em vez de carta, e tem uma espécie de um contrato lá pequeno. Eu confesso que o de energia, pelo menos de residência, eu não sei se você faz esse contrato, pelo menos você faz o registro do imóvel ali, a pessoa que vai receber o e-mail, né, e fica no nome daquela pessoa, caso ela seja o locatário ali daquela residência, né, não seja o dono propriamente dito, que você vai receber por e-mail. Mas é um comodato, tá? É um acordo. Ele um não é um contrato. Agora, por a indústria ter uma demanda gigantesca, e essa demanda gigantesca ela impacta na potência, né, na potência que vai ser extraída do sistema elétrico, então a concessionária de energia ela tem que se salvaguardar e também tem que dar garantias, né, a garantia de fornecer energia ininterrupta. Então, para esse tipo de rede, né, a concessionária, uma das medidas aí é ela é, fornecer, né, ter uma equipe que faz a manutenção com circuito energizado. Lembra que eu falei lá em projetos industriais, mesmo a indústria tendo o grupo motor gerador,
Se eu não me engano, lá na Jaime Câmara tem 6 grupos motogerador, tá? Para cuidar de torre de transmissão de sinal, digital, na época era digital analógico. Então ela não vai ficar na chapada, né? Igual eu sempre falo aí, ela não vai ficar, né, desabastecida porque ela tem um grupo motor gerador próprio. Mas em relação à concessionária de energia, ela vai ficar sem energia. Então esse contrato é um meio de, né, lavrar, né, em um contrato geralmente as partes ela tem direitos e tem obrigações ali, tem deveres a cumprir, né, perante esse contrato. Então, a equipe de linha viva foi uma resposta, né? Aí, como que eu vou fazer a manutenção numa rede, sendo que se eu deixar esse cliente de grande demanda aí na chapada, o que que vai acontecer? Eu vou sofrer sanções legais aí, porque ele gera milhões, às vezes, sei lá, bilhões em produto aí, né? Atrapalha toda a cadeia logística, né? Então tem que ter esse tipo de equipe. Basicamente é isso. A equipe de linha viva foi criada para fomentar essa demanda aí, porque se você deixar esse cliente sem energia, você vai sofrer sanções. Mas é igual eu falei, em caso de acidente, você deve etiquetar o, o RA, né? O religador automático. Daí, esse documento aqui, na verdade, esse que estão pedindo para você fazer, ele já existe, tá? Se não me falha a memória, eu me lembro que tem uma empresa, é a Hotline, ela, essa empresa, inclusive, infelizmente, aí um eletricista de linha viva, que ele foi bastante ativo, ele faleceu esses tempos agora, aí, o eletricista Levi, tá? Não foi de acidente aí, foi um infarto, né? Mas foi uma perda grande aí, porque ele fazia parte de CIPA, quando tinha que criar documentos igual esse que o Fabrício vai criar, procedimentos, ele estava sempre, né, sendo chamado para isso, né? Contratado aí. Ele já era aposentado, mas ele estava sempre trabalhando, dando consultoria, dando treinamentos, né? Uma vez a gente foi dar treinamento lá em Pernambuco, foi muito legal aí, aprendi muito. Daí eu tinha pedido para a Laura colocar aí o material extra para vocês. Eu vou até, deixa eu pegar aqui a análise aqui, para a gente tornar essa aula mais dinâmica. Eu vou mostrar para vocês. Não, não é essa. Isso aqui é um compilado, tá? O que que você deve observar aí né, nas suas respostas aí, né? Então, você vai ajudar o Fabrício a planejar, né, a manutenção da rede preditiva aí, tá? Manutenção preditiva do sistema energizado. Não sei se vocês estão percebendo, é basicamente a mesma resposta da atividade um. A questão, né? Você tem, inclusive, o material extra aí, né? Vocês podem utilizar o de sinalização, é o mesmo tipo de sinalização. A diferença, não, até o caminhão de rede morta você aterra ele também, né? O de linha viva você tem que aterrar, né? Mas basicamente, ó, estacionar a viatura e como é uma rede energizada, no procedimento você vai colocar, né? Adequada para circuito energizado de linha viva, ou LVD, né? Que é a abreviação. Hum, Aí obedecer a sinalização, né? Coloca, em vez de bater escada, né? Colocar com as linhas de vida, né?
fazer o estacionamento lá da viatura. Essa viatura tem as sapatas lá que fazem a estabilização, né? Não pode ter mais de 5 graus lateral ali, né? Então você vai colocar esse caminhão de cesto aéreo, aí ele é que vai elevar o profissional, né, o eletricista de linha viva, lá para a rede para ele fazer a devida manutenção, tá? E, inclusive, nesse serviço, assim como é feito na rede morta, né, você vai solicitar ao COD a desabilitação, né, ou seja, você vai solicitar o etiquetamento do RA, né, do religador automático, para que ele não opere caso ocorra um acidente. Do mesmo jeito, se é nessa, você faz a verificação quando é uma equipe de rede morta, né? Você faz a verificação se tem um RA, se tiver, você vai ter que desabilitar, né? Porque senão, quando você desliga a rede para fazer a desenergização, o RA vai ligar ela novamente. Aí, na hora que você for fazer o aterramento temporário, na verdade, não é nem o aterramento temporário. Na hora que você vai com o detector de tensão lá para ver se realmente foi desligada, né? Lembra das 5 regras de ouro? E aí você vai constatar que você chaveou a rede, né? Mas ela não desligou, né? Então, provavelmente é um religador automático que está na rede, né? Então, desabilita, né? Solicita o etiquetamento dele. Passo B aqui, ó. Quais os equipamentos, né? Basicamente são os mesmos, com exceção né, além da roupa anti-chama, essa roupa anti-chama ela tem um tratamento químico adicional, né, um suplementar aí, que é com nitrato de prata, tá? Do mesmo jeito que tem o tratamento anti-chama ali, né? Você faz o uniforme ali, que ele é brim, né? É com nitrato de prata. Alguns uniformes, eles têm a malha, né? A malha de tecido normal, entrelaçada com metal ali, com fios de metal para fazer a chamada gaiola de Faraday, tá? Beleza, professor. Aí, por exemplo, você vai utilizar adicionalmente manga isolante, tá? Luvas de cobertura para a classe de tensão da rede, tá? Essa manga isolante, o eletricista de redes mortas, ele só utiliza ela quando vai fazer a abertura e o fechamento de chave faca ou chave fusível, tá? E nesse caso, de linha viva, ele utiliza ela enquanto ele está fazendo o serviço, beleza? Inclusive, ó, deixa eu pegar aqui um exemplo aqui, ó. Deixa eu iniciar aqui um vídeo. Não tem o áudio aqui não, tá, pessoal? Mas esse áudio aqui, na verdade, não é importante aqui, não. Ó, esse aqui é um eletricista de linha viva, tá? Fazendo a ligação aqui desses condutores, né? Com o desligado, com o energizado. Ele fez a cobertura da rede, né? Então, quais equipamentos, né? A roupa, além de ter o tratamento anti-chama, ela tem um tratamento com nitrato de prata, né? Gaiola de Faraday. Ele deveria estar usando a balaclava, né, que é aquela touca ninja. Ela, inclusive, tem esse mesmo tratamento, tá? Aqui, ó, planeje os ajustes dos componentes, ó, lençol bipartido, lençol tripartido. Esses lençóis, essas coberturas, são coberturas rígidas e coberturas flexíveis. Rígida é quando é plástico duro e flexível é quando ela é de borracha. Então, ele fez a proteção da rede primeiro com essa cobertura. Mesmo isso aqui é uma rede compacta, então ela tem uma proteção plástica que o campo eletromagnético ele é menor, mas mesmo assim você tem que proteger, tá? E aqui é o aterramento da rede compacta que ele fica aqui no alto.
Ele não tem nem esse nome. O nome dele aqui, técnico, é mensageiro, tá? Mensageiro também é protegido. Aí você vê aqui, ó, que ele faz a conexão, ele mostra que o arco elétrico, né, provando que está energizado. Coloca o conector Cunha aqui. Ele vai utilizar uma chave especial aqui, ó, que é o. Gente, tem o nome aqui, eu esqueci o. Ampac, é o Ampac aqui. Ele tem uma carga aqui, essa carga, ela, ela faz a pressão aqui da sapata do conector Cunha, tá? Então ele pressiona ela aqui, depois ele vem com uma luva de plástico e faz a isolação desse ponto de conexão. Então, provavelmente ele pediu, a equipe lá pediu para etiquetar o religador automático, caso acontecesse o acidente, nesse caso não aconteceu, né? Colocou lençóis, colocou cobertura. Aqui a gente está vendo só cobertura rígida, tá? Mas no material extra que eu forneci para vocês, eu pedi para um aluno que trabalha com linha viva, as fotos, que tem que fazer um relatório fotográfico lá, tá? Eles estão instalando um religador automático nessa rede aqui, tá? Então plantaram o poste, antes de plantar o poste, foram lá com o cesto aéreo, fizeram a proteção da cobertura, tá? Isso aqui é a parte de controle do religador automático, tá? Instalaram, ele também tem o nome de chave interruptora, tá? O religador automático de distribuição, tá? Aqui é a parte de potência e aqui é a parte de controle, tá? Essa parte de controle, inclusive, tem ó, aqui ele está etiquetado, ó. Ele está off, quer dizer o quê? Ele não está habilitado. Se caso tenha uma queda de energia, ele não vai reenergizar a rede. Ele vai ficar calado, né? Ele vai receber lá o comando, mas ele fala, não, ó, falaram para eu ficar na miúda aqui, ficar off, né? Eu não estou on, então eu tenho que. Eu não vou atender o pedido. Só quando ele tiver on, né? O pai está on, né? Ele vai atender. Não, professor, mas se eu, falando coisa séria, eu sabia que você ia falar uma piada, né? Aqui é o sistema aqui de automatização, tá? Que fica dentro dessa caixa, da caixa de controle aqui, ó. Aí depois eles colocam, né, colocam o poste aqui, onde não existia, né, nesse vão, põe o poste. Antes de pôr o poste, faz a cobertura da rede aqui para não dar curto-circuito. Também ele cobre o poste aqui na hora de fazer o engastamento. Daí eles instalam o religador automático, fazem toda a ligação aqui, a parte de smart grid, né, e a parte aqui de potência. E daí depois é que eles vêm para colocar, o pessoal aí da terceirizada vem para colocar em operação o equipamento, tá? Quais os procedimentos necessários aqui? Então, eu já vou linkar aqui, ó, a quais os componentes que mais demandam de manutenção. Basicamente, são os mesmos componentes da rede morta, tá? São os mesmos, desde religador automático, chave fusível, a resposta é basicamente a mesma. Então, toda a infraestrutura precisa de manutenção com a rede energizada. A mesma que tem manutenção com a rede desenergizada, nesse caso, ela vai ser feita energizada, tá? A mão de obra necessária tem até, eu não sei se eu coloquei a página aqui, geralmente uma equipe leve tem 3 a 4 eletricistas aqui de linha viva. O 3 aqui é o mínimo, porque tem um chefe de equipe que vai ficar observando vocês dois. Um sobe, que é esse daqui que está no vídeo, para fazer o serviço, e o outro fica como auxiliar lá embaixo, né? A lona lá fica estendida com os equipamentos, né? Todo organizado ali
para eles fazerem a instalação, tá? Então, no mínimo 3. Esses procedimentos aqui, ó, que procedimento que ele vai... lembra que ele lá na atividade, ele percebeu que tinha uma falha? Eu peguei aqui, ó, né? Infelizmente eu não tenho o da Equatorial aí, eu tenho esse atualizado da Enel, né? Da concessionária anterior. Esse procedimento que ele viu que o pessoal estava reticente, né, com dúvida aí na hora de iniciar a manutenção com a rede energizada, são esses procedimentos aqui, ó, o inicial e o final, tá? É um procedimento que é o que está aqui no item 7.1, 7.2, e esse procedimento ele está incluso em qualquer um desses outros procedimentos, ou seja, você faz os procedimentos gerais iniciais primeiro, depois, por exemplo, eu preciso trocar um isolador de pino para uma rede convencional. Faço em seguida o procedimento do 7.3, depois eu realizo o 7.2 e finalizo o serviço. Detalhe, o 7.1, vamos supor que eu tenho 20 passos, ele é do 1 ao 20. E o 7.2 ele é ao contrário, ele é do 20 ao passo 1, porque você vai fazendo o passo reverso aí na hora de elaborar a tarefa, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, 12 passos, né? Página 27 de 161 aqui, desse documento de referência. Cada concessionária tem o seu, tá? Mas esses procedimentos, geralmente, eles são padrão, tá? Então tem aqui, ó. Aí lembra, é igualzinho o POP, né? Desenvolvimento, o que que você vai fazer naquele passo, de quem que é a competência, quem que vai chupar essa manga, qual o risco daquele passo 1 e como é que você vai controlar, né? No caso, ele não fala nem anular, é controlar esse risco para um nível que dê para você fazer ele com segurança, né? Segundo os ditames aí da NR10. Beleza, ó, passo 2, inspecionar as luvas. Passo 4, ó, posicionar o veículo, andaimes. Andaimes aqui ele está falando no caso de uma subestação de potência, tá? No caso da rede de distribuição é só o veículo, o caminhão de linha viva. Condições adversas, né? Condições meteorológicas, ó, isolar a área, né? A área. Fazer inspeção no poste que vai fazer o trabalho. Tá vendo? Isso é um procedimento inicial aqui. E o procedimento final é ao contrário desse. Planejar a APR, né, análise preliminar de risco, distribuir a tarefa entre a equipe mínima ou com 4 eletricistas aqui, ó. Passo 10. Retirar aqui no passo 10 é que ele começa a fazer, entre aspas, a atividade, a tarefa dele aqui, ó, retirar o religamento automático de serviço, né? O etiquetamento aí. Testar o funcionamento do equipamento, instalar coberturas, fazer toda a instalação das coberturas na rede, né? No caso, lembra aqui, ó, ele vai fazer a instalação desse religador automático. Instalar cobertura rígida, cobertura flexível aqui e tal nessa rede tipo N aqui, né? E ela, inclusive, é uma N4, tá? Com chave faca, acionada por chave faca aqui, que inclusive pode deixar essa rede normalmente aberta, tá? Ela pode ficar normalmente aberta e vamos supor que a subestação vem desse lado, né? Então esse lado vai ficar energizado e esse desenergizado aí. Daí, ó, depois que fizer, deixa eu ver quantos passos que são 12 passos, aí é que ele vai fazer a tarefa propriamente dita, que é, por exemplo, esse aqui é o final, né, que é o contrário, substituir, vamos pegar o que o 7.4, substituir isolador de disco, né? Nesse caso, na foto aqui, não tem
um isolador de disco, né? Isolador de pino, tá? Mas a rede que tem isolador de disco, você coloca uma cobertura, ele geralmente ele fica esticado aqui, a 13,8 tem dois discos e a 34,5 kV ela tem três. Daí ele tem o perfil exato dos discos. Você pode colocar o lençol ali isolante. No treinamento do Linha Viva, você faz né, você treina executar essa tarefa várias vezes, tá? Aí aqui, se for o caso, né, do item 7.4, substituir o isolador de disco. Aí você faz essa tarefa. Então quer dizer que para essa concessionária aqui que o Fabrício virou gestor aí do sistema elétrico ali, né, do centro de operação, só existiam os procedimentos que é o 7.4, né, e os outros procedimentos. Trocar cruzeta de madeira, cruzeta polimérica, cruzeta de concreto armado e por aí vai, né? Então só existiam os procedimentos, não tinha nem o final e nem o inicial. Entendi, professor. Então você pode colocar, do mesmo jeito que eu falei na aula anterior aí, você pode organizar desse jeito aqui, com os quatro pilares da segurança, né? Ou simplesmente só colocar o passo a passo aqui, tá bom? Aí, por quê, né? Não é que eu estou fazendo a tarefa para você. Essa tarefa é para você ter a ciência de que a concessionária de energia, ou seja, qualquer concessionária de energia, já tem esse passo a passo que foi exaustivamente criado aí com a equipe lá da NR4, né, do SESMIT, né, juntamente com a equipe da CIPA, né, a NR5, tá? Então, porque não sei se vocês sabem, a segurança do trabalho, ela responde ao administrativo da empresa, tá? Ela, apesar de ser, tem o técnico de segurança, a engenharia de segurança do trabalho, ela não responde à engenharia propriamente dito, ao técnico. Ela responde ao administrativo, que geralmente no administrativo você tem o pessoal lá da gestão de pessoas, né, do lado do RH, o pessoal do administrativo, que eles têm que ter a ciência de que para você autorizar os trabalhadores, né, a iniciar o serviço, né, a sua empresa iniciar o serviço, todo e qualquer trabalhador tem que seguir os ditames das NRs do Ministério do Trabalho e Emprego, que é garantir a segurança do trabalhador enquanto ele realiza o processo laboral, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula, né? E na verdade a vai ser a próxima UC, né? Essa aqui foi a última aula aí fechando com a teoria e a atividade 2, tá? Vai ser a UC 16, né, que é projetos do CEP. Tranquilo? É isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima web aula no nosso último aí disciplina, tá?